Não se sabe ao certo quando e onde aconteceu, mas o que se sabe é que as antas começaram a se comportar de forma estranha. É provável que algumas já viessem tendo esse comportamento há muito mais tempo, mas como vivem escondidas no mato, as pessoas não perceberam. Esse é outro ponto importante da história. Foram as antas selvagens que começaram. As do zoológico mantiveram sua rotina normalmente, ainda que por fim todas mudaram. O que leva a uma pergunta crucial. As antas em cativeiro demoraram mais a mudar ou sabiamente fingiam por estarem sendo observadas? Uma das primeiras que viralizou aparecia em um vídeo da internet que por algumas semanas rodou em vários grupos de família e foi a alegria dos almoços de domingo. No vídeo, a anta encontrava-se totalmente parada, estática, praticamente petrificada. As crianças que a filmavam riam muito e o desprezo no olhar do bicho era perceptível. Fizeram barulho, jogaram pedras e a anta permanecia inabalável, até que em determinado momento também ela se cansou e foi embora. O meme da anta travada e a expressão travou como uma anta foi muito usado até ser substituído por uma anta mais engraçada. Qual o motivo desse comportamento? Será que o animal percebeu que tudo o que se esperava dele era que se mexesse, simplesmente fosse uma anta normal? E em um acesso de rebeldia, decidiu parar, mostrando estar no total controle da sua vida? Talvez. Acontece que mais e mais avistamentos como aquele surgiram. Uma foi flagrada entrando em uma loja de conveniência e pegando descaradamente um maço de cigarro. Outra começou a apertar o botão de passagem de pedestre repetidamente pelo puro prazer de atrapalhar o trânsito. Um pequeno grupo se aprimorou na arte do grafite e começou a escrever diversas palavras ilegíveis por toda a cidade, que se confundiram maravilhosamente bem com as outras palavras ilegíveis que ali já estavam, sendo impossível diferenciar quais foram feitas por antas e quais por humanos. As coisas começaram a sair do controle quando colocaram várias antas em um reality show. Foi nesse momento que eles alcançaram a mídia tradicional. O que terminou com um triste dia em que ensinaram a fazer um belo ensopado de anta. E pegou mal, com parcela da população. Tentaram não dar mais ibope para os animais, porém era tarde demais. As antas estavam em todo lugar. Em todo lugar mesmo, viu? Porque antes fosse um problema nacional, né? Acontece que esse tapira, que vive em alguns países da América do Sul, da América Central e da Ásia, começou a migrar para todo mundo, causando um imenso problema de animais refugiados. A Europa foi tomada por elas, a Oceania, os Estados Unidos foi completamente dominado por antas. Alguns estudiosos tentaram alertar para o fato de que havia um padrão nesse comportamento anormal, porém foram duramente silenciados. Pelas próprias antas, dizem alguns conspiracionistas. As pessoas se perguntavam qual seria a próxima ação das antas, se seria divertida, emocionante, quem sabe até perigosa. E quando aconteceu foi tudo isso, mas sobretudo patética. Por todo o país, as antas começaram a se agrupar, saindo das matas, zoológicos, hospitais psiquiátricos, condomínios de luxo, asilo e, acima de tudo, de esgotos. A quantidade de anta que vive no esgoto é surpreendente. De qualquer maneira, as antas juntas marcharam em rodovias, causando grande engarrafamento e acidente. Ficaram ali por um tempo, como esperando alguma coisa, algo. Mas como nada aconteceu, elas se mobilizaram e levantaram acampamento na frente de quartéis militares ao redor de todo o país. E ali ficaram. Centenas de antas sentadas na frente dos quartéis, olhando uma para a outra, como se pedissem socorro silenciosamente. O país prendeu a respiração. Qual seria o significado desse comportamento? Não? O que as antas queriam? E elas ficavam ali esperando, esperando, esperando. Talvez elas esperassem um sinal. Um sinal que viria do líder das antas, da grande anta. Mas esse sinal nunca veio. Um mês depois, as antas viraram atração turística em algumas cidades. Era até bem comum ouvir falas como: "Ah, tá, sim, ainda tem algumas antas lá na rua Duque de Caxias, quer passar lá para ver?" As de convicção mais forte resistiram na frente de quartéis por alguns meses, mas pouco a pouco elas começaram a dispersar. E muitas vezes foi possível ver uma ou outra andando tristemente pela rua,
com os olhos marejados de lágrimas, sofrida, traída. Cansadas de serem ignoradas e virarem motivo de piada, elas tentaram sua última e mais alucinada movimentação: atacar o Congresso Nacional. Conseguiram invadir de forma razoavelmente fácil, pois, bom, é de se esperar, né? A segurança ali presente foi treinada para lidar com outros tipos de situações, mas não uma invasão de antas, né? E vale ressaltar que isso aconteceu completamente do nada. Não foi possível premeditar. Era impossível saber o que as antas queriam fazer. Talvez dava para esperar isso dos jabutis ou das maritacas, mas nunca das antas. E foi uma loucura. As antas manifestaram todo o seu ódio, desejo de destruição e confusão mental naquela tarde de domingo. Destruíram tudo que viram, arrancaram porta, quebraram obra de arte, defecaram em diversos lugares, agrediram outros animais que estavam nas redondezas. Um show de horrores, realizado com muitos sorrisos e lives no Twitter. O que começou com um divertido vídeo de WhatsApp que levou risos para os almoços de domingo, terminou em tragédia. Naquele domingo, ninguém mais estava rindo. A não ser as antas, né? As antas estavam felizes, estavam se divertindo à beça. O centro de zoonose foi acionado, mas já era tarde demais. O caos já reinava. Algumas foram detidas, outras seguem foragidas, mas grande parte dispersou. E tão assustadoramente rápido como elas apareceram, as antas foram voltando para os seus habitats naturais. As matas, zoológicos, hospitais psiquiátricos, condomínios de luxo e, sobretudo, esgotos. Houve muita comemoração quando elas foram embora, principalmente porque elas atrapalhavam o bem-estar coletivo. Sempre foi muito difícil explicar para as crianças por que a polícia permitia que aquela quantidade de anta ficasse na rua. Ainda hoje vemos uma anta ali, um grupinho aqui, outro lá, mas os mais atentos de nós sabemos que elas continuam por aí, esperando alguma coisa.